Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 13. Chegamos à última lição da última semana do trimestre. Hoje é sexta-feira, 26 de junho. Faremos aquela breve recapitulação de toda a semana e depois finalizaremos com o estudo adicional da lição da sexta-feira, ok? Por toda a eternidade. É a respeito disso que a lição número 13 tratou, né? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João capítulo 3, verso 2, esse é o verso para memorizar. O que o futuro reserva para mim e para você? O que vem pela frente? Pensar nisso às vezes pode ser desafiador, ao mesmo tempo empolgante, assustador. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, Jesus é fiel e as suas palavras são verdadeiras. Independentemente de quantos dias ainda nos restam aqui na Terra, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Amém? A lição do domingo trouxe o seguinte título: Vivendo o Hoje. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos um mundo turbulento, confuso, em convulsão, sofrendo diante dos sinais que Jesus predisse, que está lá em Mateus 24. E a palavra de Deus, ela nos adverte de que o fim de todas as coisas está próximo. Meu irmão, minha irmã, se esse aviso, essa exortação já era válida no passado, quanto mais hoje eu e você precisamos nos fortalecer e nos aprofundar em um relacionamento pessoal com o Senhor. Precisamos viver o hoje, mas não perdermos o nosso foco, ok? Nós precisamos de reavivamento em nossa vida, porque é fácil nós cairmos na rotina ou até nos esquecermos o que Deus já fez em nossa vida e continua fazendo por nós. No finalzinho da lição do domingo, foi nos apresentado uma pergunta que eu acho importante compartilhar aqui. O que significa para você experimentar o rosto de Deus resplandecer sobre sua vida, sabendo que só a justiça de Cristo tem o poder para nos salvar? Essa é uma experiência que cada um de nós individualmente devemos buscar, clamar ao Senhor para que o rosto do Senhor, o rosto de Deus, de Cristo Jesus, Ele resplandeça sobre nós, A lição da segunda falou um pouquinho a respeito disso, face a face. Lá em Gênesis, no capítulo 2, também no capítulo 1, Capítulo 1, ali os versos 26, 27, 28, fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados, meu irmão, minha irmã, para vivermos perto de Deus. Ali também é relatado que Deus ia ao encontro do homem, ao encontro de Adão e Eva, todos os dias, na parte da tarde ali, Deus ia ao encontro do homem. Então, o plano de Deus sempre foi estar juntinho de nós. Mas, infelizmente, o pecado nos afastou de Deus. E à medida que o mundo se aproxima do fim,
nós não podemos perder de vista a promessa de que, muito em breve, irá surgir no céu uma nuvem do tamanho de uma mão, mas que, à medida que se aproxima da terra, ela vai crescendo. É Jesus que está voltando. Um dia, meu irmão, muito em breve, eu e você veremos Jesus, amém? E nós vamos vê-lo de verdade, face a face. Aquele sobre quem tanto lemos, a quem oramos, de quem falamos aos outros, aquele por quem o nosso coração anseia, nós o veremos face a face. Já na lição da terça, a autora escolheu apresentar essa prefiguração, né? Essa analogia de uma visão que o apóstolo João teve quando estava lá exilado na ilha de Patmos. E ele apresenta a cidade santa, a Nova Jerusalém, como a noiva e Jesus como o noivo. E é interessante porque o casamento marca um novo começo na vida dos noivos. E assim também será com o nosso relacionamento com Cristo quando Ele voltar. Seria assim, irmão, e meu irmão, minha irmã, como se hoje eu e você, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estivéssemos em um relacionamento. É o namoro, é o noivado. Mas quando Jesus voltar, então Ele vai nos receber como a noiva almejada. Almejada ao ponto de Ele sacrificar a sua própria vida por ela. Deus mostrou a João uma visão desse lugar, do céu, a nova terra, para que a aguardemos com expectativa, assim como o noivo, os noivos aguardam o casamento com expectativa. A Bíblia descreve em detalhes a cidade santa, Nova Jerusalém, que é a capital do reino e o representa, e é chamada a esposa do Cordeiro. Ok? Na quarta-feira, a lição apresentou aí, seguindo o Cordeiro. Alguém já lhe perguntou, eu achei interessante essa pergunta e vou reproduzi-la aqui. Alguém já lhe perguntou sobre o que você mais espera na eternidade? Essa é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes, já me fiz algumas vezes, Como vai ser o céu? O que nós vamos receber no céu? O que nós vamos ver? E a autora apresentou muito bem aqui algumas respostas, divididas ali em faixa etárias, As crianças, os jovens, os adultos, os mais idosos, enfim. Montar num tigre, não ter mais que ir na escola, para nós, os mais experientes, ou idosos mesmos, mais maduros, não sentir mais dor, o joelho que dói, a coluna, o ciático, enfim. Mas todas essas respostas, elas podem até trazer algum alento para nós, mas elas não chegam nem perto. Eu imagino todos aqueles que tiveram a possibilidade de visualizar João, Paulo, a serva do Senhor, irmão White, e visualizar as maravilhas do céu, não conseguiram descrevê-las. Então, meu irmão, Deus está preparando algo que mente, Paulo fala, olho algum jamais viu, mente alguma tem capacidade de expressar o que está sendo preparado para mim e para você, A maior de todas as bênçãos dos céus. A autora foi muito feliz, no meu entendimento, ao elencar isso aqui. A maior
de todas as bênçãos do céu será ver Jesus. Amém? Essa vai ser a maior bênção. Não mais dor, não mais lágrimas, não mais morte, não mais sofrimento. Tudo isso é muito bom. Não mais o mal. Os animais que hoje nós tememos, como leão, tigre, esses animais que são selvagens e que podem nos matar, nós não vamos mais precisar ter medo deles, nem eles de nós. Vamos conviver todos. São boas notícias, mas a melhor de todas as notícias é que nós vamos ver Jesus, andar com Jesus, seguir a Jesus, estar juntinho dele por toda a eternidade. Amém? Agora, um ponto importante. Para que isso aconteça, nós precisamos aprender a seguir o Cordeiro aqui na terra. Para segui-lo no céu, nós vamos ter que aprender a segui-lo aqui na terra. Como seu povo, suas ovelhas, nós o seguiremos para sempre. Amém? Apocalipse 22:4 diz assim: na sua testa terão gravado o nome dele. Em outras palavras, teremos a mente voltada para ele sempre. E na lição da quinta-feira, venha, meu irmão e minha irmã. Esse é um convite que Jesus, que Deus faz para mim e para você hoje. Venha. E quando eu e você respondemos a esse chamado, com um coração sensível e com uma mente rendida, nós encontramos a paz. Quando recebemos Jesus, meu irmão, minha irmã, em nossa vida, e o amamos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, a nossa história aqui na terra e também na eternidade é transformada para sempre. Então, não desanime se aparentemente, e é aparentemente, meu irmão, parece que está demorando. Não desanime na espera. Vamos manter o nosso coração, o nosso anseio vibrando com fé e confiança no amor e na bondade de Deus. E vamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Se não recebermos a religião de Cristo nutrindo-nos da palavra de Deus, não teremos o direito à entrada na cidade de Deus. Havendo vivido de alimento terreno, tendo educado nossos gostos a amarem as coisas mundanas, nós não estaríamos aptos para as cortes celestiais. Não poderíamos apreciar a corrente pura celestial que ali circula. As vozes dos anjos e a música de suas harpas não nos satisfariam. A ciência do céu seria qual enigma para o nosso espírito. Precisamos ter fome e sede de justiça de Cristo, ou da justiça de Cristo. Necessitamos, meu irmão e minha irmã, sermos moldados, afeiçoados pela transformadora influência de sua graça, para que, então, estejamos aptos para a sociedade dos anjos. As nações não possuirão outra lei, senão a do céu. Juntas construirão uma família feliz e unida, usando as vestes de louvor e ações de graça. Diante desse cenário, as estrelas da manhã cantarão juntas e os filhos de Deus exultarão de alegria ao se unirem Deus e Cristo para proclamar: não mais haverá pecado nem morte. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu e você precisamos nos acostumar a falar do céu.
falar daquela existência que perdurará enquanto Deus existir. E então, nos esqueceremos das pequenas provas e dificuldades que passamos aqui. Que a minha e a sua mente seja atraída para Deus. Amém? E assim fechamos a lição dessa semana e desse trimestre. Amanhã à tarde daremos início a um novo trimestre, a uma nova lição. E veremos, na primeira lição, o ministério de Paulo em Corinto. Eu fico por aqui e, se Deus permitir, nos veremos amanhã novamente. Um forte abraço, paz e graça.